saiu das matas aos 14 anos e caiu na selva de pedra de São Paulo. E teve que passar pelo mercado financeiro nessa sua longa jornada para revelar o que sempre viveu dentro dele, um pajé. A nossa entrevista de hoje no Conversas Frutíferas é com o pajé Ingorá. Como é que é essa sua trajetória, pajé? Boa tarde a todas, boa tarde a todos. Como você citou, aos 14 anos nós tivemos que viver na cidade e descobrir uma nova realidade. Essa realidade, quando a gente pensa que vai facilitar, às vezes também dificulta um pouco. Porque primeiro você já está margeado por ser da selva, por ser da mata. Depois você é margeado por ser da periferia. E durante todo esse período nós também descobrimos que eu não sabia me comunicar na cidade. Porque o que nós falávamos entre nós, o nosso clã, nossos primos, era um caboclês que dificulta a comunicação na cidade. E aí mais um motivo para você ser colocado de lado. E aí, como nós já nascemos guerreiros, começamos uma nova luta para ser aceito numa sociedade que nós não conhecíamos nem entendíamos, nem eu, nem meus irmãos. Mas com o decorrer do tempo também descobri que era necessário eu mudar as estratégias, porque senão também não conseguiria ser aceito, ouvido, escutado ou até conseguir um emprego. Foi então quando comecei a trabalhar em algumas empresas de porte, que me direcionou para o mercado financeiro, onde eu atuei aproximadamente em diversas áreas por aproximadamente 20 anos. Até que o meu corpo gritou e falou: você não é daqui. E depois de uma visita ao médico, eles me falaram: ou você faz uma cirurgia em 6 meses, ou você vai ficar aleijado. Foi aí então que você retomou a sua história, reiniciando uma jornada para suas origens. Nesse exato momento nós fazemos o que fazemos de melhor. A gente recolhe ao colo dos anciões e das anciãs. E eu fui me aconselhar com minha mãe, que foi sempre a grande conselheira do nosso clã. E ela pediu para eu rever o que eu queria viver e como eu queria viver. Então foi exatamente nesse momento que eu tomei a decisão de me reconectar com toda a minha ancestralidade e buscar algo que lembrava a minha infância, as matas. Com ancestralidade, eu retomo o meu nome, que é Ingorá Pataxó, do tronco Imboré. A partir daí, conversando com o meu clã, nós resolvemos reorganizar nossa vida, e foi aí então que tivemos a ideia de organizar nosso coletivo Pataxi, Ipamacã, Upaibá. Então, aldeia Pataxi, Ipamacã, Upaibá, que é o pai da mata. E através disso aí, através desse coletivo, nós trouxemos toda a nossa história ancestral para os nossos filhos, nossos sobrinhos, mas mesmo assim ainda não foi o suficiente. E começamos então a entender, em conversa com o nosso cacique, com nossos povos, nossos parentes diretos na Bahia, que é da Caatinga, que havia uma necessidade de ser essa história recontada, mas não para nós mesmos. Nós encontramos essa necessidade de recontar nas escolas, recontar nos teatros, recontar nas universidades. Então, a partir daí a gente se organiza de forma com apresentações teatrais, apresentações através de palestras e outras interatividades que nós fazemos de acordo do lugar que nós nos encontramos. Porque de acordo com a história contada nas escolas, contada nos livros, contada na internet, nós sempre vamos encontrar assim: os povos que aqui viviam, quando tinham os pajés, quando eles plantavam, quando eles pescavam, quando eles se encontravam. E essa realidade nós estamos tentando corrigir, que não é quando eles estavam, nós estamos. Poucas pessoas sabem que uma das maiores cidades da América do Sul era uma das principais aldeias de nossos parentes, chamada Piratininga. E nós não saímos, nossos parentes não saíram de Piratininga. Piratininga apenas mudaram o nome para São Paulo. Mas quando nós andamos dentro da cidade, nós nos encontramos, olhamos uns nos olhos dos outros, nós sabemos que nós estamos ali ainda. E assim, a partir de São Paulo, nós podemos ter a ideia de todas as outras cidades. Quando nós falamos de Vitória da Conquista,
muitas poucas coisas são contadas nas escolas de Vitória da Conquista. É contada uma história como se nós não estivéssemos em Vitória da Conquista. Mas nós estamos também em Vitória da Conquista. E não há um só lugar em Abiyala que nós não estejamos. O que é Abiyala? Abiyala é uma terra sem males. Aí fala assim, mas não existia males não, mas não os males que existem hoje. Então nós entendemos da Argentina até o Canadá que essa é uma estrutura chamada Abiyala. E no Brasil nós entendemos como Pindó, Pindorama e Pindó-Mararã. Porque Pindó é a terra das palmeiras, que vai aproximadamente até o Maranhão. Do Maranhão para cima são as grandes águas. Então é Mararã. Então é a soma desse conjunto que dá esse nome que alguns de nós identificamos assim. Com isso, hoje, quando nós chegamos nas escolas, ou na universidade, como nós estamos aqui hoje na USP Ribeirão Preto, nós enfrentamos algumas perguntas. E perguntam assim, mas você é índio de verdade? Porque a academia, quando escreve os livros, às vezes não toma o cuidado de dizer que eles não estavam, mas nós estamos. E às vezes nas escolas as crianças pegam pelo nosso braço e também fazem a mesma pergunta. E depois de nossa palestra, nossa apresentação, chegam alguns entre nós e falam assim, a minha avó era índia, a minha bisavó era índia. E aí eu pergunto por que era. Ah, porque falam que não existe mais. Então esse choque para nós, uma criança dizer que ele não é uma coisa porque falaram que ele não é muito grande. Porque hoje, quando nós chegamos ainda nas poucas aldeias que restam, o maior orgulho de um curumim é dizer, eu sou nativo. O que é ser um pajé nos dias de hoje? Um pajé nos dias de hoje é ser um pajé como antigamente. Apesar da falta de entendimento de muitos, que da mesma forma que fizeram com os nativos daqui, inventaram um nome para generalizar todos como se fossem iguais, também às vezes fazem isso com pajé. Muitas vezes pegam citações, identificações de líderes espirituais de outros povos, às vezes até de outros continentes, e trazem para nos identificar como se nós fôssemos, independente de onde nós estivéssemos, independente de qual povo nós pertencemos, nós tivéssemos um único nome. No Brasil, o Paiê do Tupi-Guarani é o mais aceito entre nós do que os outros nomes que são desenvolvidos através de estudos filosóficos, de academia e outros detalhes. E ser pajé no dia de hoje, às vezes é confrontar ideias e pensares que são colocados diariamente na mídia ou em encontros de algumas pessoas que falam assim, o pajé é tal coisa. Não dá para ninguém dizer quem é o pajé, a não ser o próprio pajé. Não dá para eu dizer como é o outro pajé, porque eu não sei quem é o outro pajé, é ele que tem que falar quem ele é. Eu posso falar somente de mim. Como o ser pajé hoje é esse tempo todo, não vou dizer de reafirmação entre o nosso povo, mas às vezes reafirmação para a sociedade. Porque existe uma confusão de não conhecer nossas tradições, nossos rituais ancestrais, e pensam que todos os rituais ancestrais, independente do povo, é tudo igual. E não é. Inclusive, cada nação tem a sua conexão com a Pachamama, com o planeta, com a Terra, com o universo. E nossa conexão, uma das formas de nós nos conectarmos são com as plantas de poder. E por incrível que pareça, que muitos não sabem, é que cada nação tem uma planta de poder quase que específica da sua região. A região norte tem uma planta de poder, a região nordeste tem uma planta de poder e a região sudeste e assim sucessivamente. Há uma proibição de nós conhecermos a planta de poder do outro povo? Não. Porém, quando se eu pensar em reconexão e para assim, como meus ancestrais se reconectavam com a natureza, através de qual planta de poder, através de qual ritual, eu posso pensar assim, se meus ancestrais usavam um determinado alimento, uma determinada bebida, de alguma forma, isso está no meu DNA hoje, porque fez parte da vivência dele, fez parte do corpo dele e de alguma forma passou para mim. Nesse momento, para eu me reconectar com a minha ancestralidade, eu prefiro trilhar um caminho que já foi aberto. No Nordeste, a planta que mais nos traz a conexão é a planta jurema. A planta jurema que tem diversas formas de ser utilizada para a conexão. Antigamente, quando se viviam dentro das aldeias, e o pajé é pajé só do seu coletivo. Eu sou pajé do meu coletivo e daqueles que vivem próximo a mim me chamam de pajé. Eu não sou pajé da humanidade, eu não sou um pajé de todo mundo.
Porque você fala assim, um padre pode ser padre de todo mundo, porque é uma religião, ele tem um curso para fazer, em qualquer lugar do mundo que você for, um padre vai sempre estar desenvolver o ritual dele da mesma forma. E um pajé não. Ele tem que ter a conexão com os ancestrais do seu povo, do seu coletivo. E é a partir daí, então, que nós resgatamos nossos ensinamentos, ouvindo os anciões, ouvindo os mais antigos e lendo o nosso livro sagrado. E o nosso livro sagrado é a terra, é a natureza. E às vezes as pessoas nos perguntam como nós fazemos isso. Então, para nós, tudo o que acontece na natureza é uma escrita. Um vento, o sol, a chuva, um trovão, um sonho, um pensar, o fechar dos olhos, a conexão. E às vezes andando pela mata, você olha uma planta que às vezes você não conhecia e depois de ficar ali algum tempo com aquela planta que lhe chama a atenção, você percebe que é um medicamento que pode ser usado na ciência ancestral e nativa, que é diferente da ciência eurocêntrica. Você está aqui na USP, né, na Faculdade de Ribeirão Preto, na USP, por conta de um projeto. Eu gostaria que você contasse um pouco desse projeto, que faz aí uma ligação entre a ciência tradicional, a ciência acadêmica e a ciência ancestral. Eu fui convidado para estar aqui hoje na USP de Ribeirão Preto, através do professor Danilo, para nós estarmos desenvolvendo junto os saberes da ciência ancestral e da ciência acadêmica. E a partir daí, as pessoas que estão participando, professores, visitantes, alunos, fazem algumas perguntas. Se existe alguma diferença entre uma ciência e a outra, e se o que nós praticamos é ciência. Aí está toda uma explicação, porque a ciência não parte só de um povo. Nós entendemos que todos os povos, todas as nações do mundo têm sua ciência. O que nós nunca fizemos, o que nós não vamos fazer, é dizer que a nossa ciência é melhor que a outra ou que a outra não existe. Então, dessa forma, a partir desse convite, me fizeram também a pergunta, por que a sua ciência ancestral dos nativos é diferente na hora de tratar uma pessoa da fitoterapia, sendo que usam a mesma erva. Essa erva que é usada na fitoterapia tem os mesmos princípios ativos que nós usamos. A diferença é que nós colhemos e respeitamos o tempo da planta. Nós recolhemos as plantas que têm que ser recolhidas à noite, de dia, tem a lua e tem horário para ela ser retirada. E antes de ir à planta, nós vamos primeiro à pessoa para saber o que ela precisa. E muitas vezes não precisa nem tomar o remédio, basta apenas alguns banhos com aquela planta que vai resolver. Porém, se precisar tomar algum medicamento, que nós não chamamos de medicamento, algum chá, algum agarrafado, nós vamos fazer a conexão de energia da pessoa a ser tratada com a planta. Então, enquanto eu converso com a pessoa, estou sentindo a energia da pessoa, e quando eu vou colher a planta, eu levo essa energia para a pessoa para que haja uma conexão de energia já ali. Depois, quando nós trazemos a planta para a pessoa, ainda durante o preparar do extrato, nós ainda estamos ou com a pessoa na nossa frente ou pensando na pessoa, pedindo aquela planta exatamente o que se faz. Pode. Antigamente, quando nós nativos dizíamos que as plantas tinham um espírito, uma energia, nunca coube esse crédito a nós. Porém, através de experiências científicas, foi comprovado que todo ser vivo tem uma energia. E é justamente através dessa energia que se torna diferente nosso tratar com as plantas, com a ciência ancestral, e esses cuidados da colheita, do observar, que torna diferente da fitoterapia. Eu queria que você falasse um pouquinho sobre essa questão da aliança dos coletivos. Vocês vêm aí se juntando em torno dessa força que o coletivo tem, né? E sim, inclusive quando nós tomamos a decisão de fazer o nosso coletivo do nosso clã, com o tempo nós observamos que existiam diversos coletivos que não tinham voz ativa na sociedade como existe hoje. A mídia está aí para nos ajudar, porém nós entendemos que dependendo dos coletivos, alguns são invisíveis. E a partir desse momento, nós então somamos com outros parentes e somamos diversos coletivos para fazer a aliança de coletivos. E o que é a aliança de coletivos? É um apoiando o outro, onde todos dão apoio à fala do outro. Então, quando nós decidimos por
decidimos tomar uma linha de raciocínio, seja contra a pele de devastação, seja contra a COP, ou a favor, nós nos alinhamos, fazemos um único documento e todos assinam. Além disso, também observamos que é muito difícil a partilha de saberes de um povo para o outro. Então, nós temos encontros virtuais, semanalmente, onde nós fazemos a partilha de saberes, que podemos falar de saberes ancestrais ou discutir alguma situação do momento, seja ela política ou de violência contra nossos povos. E a partir daí, a partir dessa voz coletiva, nós enviamos documentos e ofícios a todo lugar que for necessário, seja em repartições públicas do Brasil ou para o estrangeiro. Pajé, eu queria que você falasse sobre essa sua experiência com escolas. Você está indo nas escolas e tentando mostrar que naquele lugar ali pode ter muita gente que descende de povos indígenas. Através do nosso coletivo Ipamacão, o Paibá, nós tivemos a percepção de que poderíamos contribuir para o movimento de retomada. E esse movimento de retomada que nós estamos contribuindo é alguns trabalhos que nós fazemos nas escolas, seja elas públicas ou particulares, dependendo do que nós acordamos com a escola. Nessas visitas, um dos nossos objetivos é acordar as ancestralidades que estão nas crianças. Porque esse é um pensar da aliança de coletivo. Em todos os lugares que tem um coletivo que faz parte da aliança, nós sempre estamos trabalhando isso. Nós, como a fala diz, o futuro é ancestral, mas para o futuro ser ancestral, nós temos que acordar essa ancestralidade que estão nas crianças e não sabem que são indígenas. Então, primeiro nós fazemos a apresentação, às vezes de uma peça teatral, às vezes a contação de história, ou às vezes o conto de poemas e poesia. E ali nós ficamos observando quais são as crianças que têm maior conexão com essas histórias, com esses poemas, com essas cantigas, com esses toantes. Depois que nós temos essa observação, aí nós começamos a contar que muitos de nós vivem na cidade e não sabem que são nativos. E um dos motivos é que a história ensinou a nós termos vergonhas de quem nós somos. O meu pai sempre me falava assim: eu não quero o meu filho sendo chamado de bicho do mato, de selvagem na cidade. Então ele não deixava nós sairmos ou brincarmos onde tinha muita gente, com qualquer instrumento, qualquer arco e flecha que fosse ancestral para os outros verem. E isso foi repassando de geração em geração e foi apagando o nosso orgulho de sermos quem somos. Nós somos os preguiçosos, nós somos os selvagens. E aí então a gente começa a acordar a espiritualidade das crianças, lembrando que quem são aqueles que têm a avó pego a laço, pego a dente de cachorro? Quem foi aquele que foi pego a casco de cavalo? E isso quer dizer, de alguma forma, nós encontramos para dizer para a criança que se alguém tem uma história dessa na família, ele é um indígena, que a sociedade privou dos seus saberes ancestrais, da sua história, e muitas vezes não sabe nem o nome mais da sua avó, só resta essa lenda na sua família, no seu clã. A sua avó foi pega dente de cachorro. E aí acaba a história. Então as pessoas acreditam assim: então eu não sou mais indígena, eu não sou nativo, era minha avó. Uma das retomadas que vocês estão tendo é colocar essa questão, por exemplo, o que é agrofloresta, o que são as punks? Queria que você contasse um pouquinho dessa história, porque tem muito a ver com o que está acontecendo aqui hoje nessa troca de conhecimentos, né, científicos e ancestrais, né? Então, dentro dessa retomada, que nós fomos quase obrigados a deixar de lado por algum tempo, nós começamos a observar que começou um interesse da sociedade por tudo que era natureza. Entre nossas partilhas de saberes, ficamos observando e falamos assim: não, mas está acontecendo alguma coisa, porque só mudaram o nome do que a gente já fazia antigamente. Então, quando chegaram aqui, falaram para nós que nós éramos selvagens porque nós comíamos mato. Nós éramos selvagens porque comíamos raízes. Nós éramos selvagens porque se tratavam com coisas da mata. Mas o que nós passamos a observar é que todo mundo faz isso hoje, só que paga muito alto, e nós não cobramos para fazer isso. Então, se as plantas vão ser compradas na farmácia, são as mesmas que nós usávamos, e hoje tem um preço, tem um outro nome, fitoterapia. As plantas alternativas, alternativas de alimento para quem? Porque para nós nunca foi alternativa, ela sempre foi alimento de fato. Mas ninguém fala isso quando aborda esse tema. E quando vai tratar alternativo de saúde,
se nós observarmos, esse tratado alternativo de saúde é de um povo nativo de algum lugar. A maioria deles daqui ou da África, mas não recebe os nossos nomes que nós damos naturalmente. Então, esse apagar de memória, esse apagar de cultura por alguns anos, para depois retomar e vender e dizer que aquilo é melhor, eu me pergunto, por que a necessidade de apagar primeiro a nossa ciência, para depois acender com outro nome para ser vendido? E hoje a gente está deixando isso bem claro. Agrofloresta. Eu fui em inúmeros cursos de agrofloresta por curiosidade. Eu falei, nossa, que ciência maravilhosa, eu quero saber o que é. E quando eu chego lá na ciência, eu observo que era tudo que o meu avô fazia. Era tudo que o meu pai fazia, ele me ensinou. Era o que então? Era a roça. Roça. E aí quando nós pedimos para ver quem são os autores, aí tem autores alemão, autores franceses, mas aí lá no fundinho do livro tem uma foto de um parente. A pergunta é, com que esses autores estudaram? Então, dentro desse estudo que está sendo feito aqui na USP, nós fazemos essa conversa, lembrando que não é só um plantio, não é só um canteiro. Quando o professor Danilo está trabalhando essas ciências, o objetivo é desenvolver um artigo científico mostrando que o trabalhar desse canteiro com essas ciências dentro da USP está ajudando de alguma forma os alunos a desenvolver um novo pensar e trazendo tranquilidade, principalmente no aspecto psicológico de muitos alunos que estão apreensivos aqui dentro e não conseguem se conectar com o pensar como um todo por causa das pressões. Através de atividades fora de sala de aula, está sendo observado uma melhor tranquilidade para desenvolver e estudar aqueles que estão aqui. Porque sente-se conectado, e fazer sentido de estar numa academia, está conectado com uma realidade que existe, que são o pensar dos povos nativos, juntamente com quilombolas, os povos pretos e toda essa ciência. Ou seja, há uma conexão com a academia e a vida de fato que acontece aqui lá fora. Como a gente então, com todos esses conhecimentos, essas diferenças, como encontrar o caminho do meio nesse momento que a gente vive o grande impasse civilizatório? Vive um grande impasse civilizatório. Dentro das nossas civilizações que aqui haviam, cidades enormes, dentro de florestas, sem grandes impactos para o ambiente e para o viver, nós entendemos que só existe uma palavra para que essa conexão seja perfeita. Que essa palavra existe, ela verbalmente, mas não existe ela de fato no fazer do dia a dia. Chama-se respeito. Da mesma forma que nós estamos respeitando quem aqui chegou há 500 anos, desde o primeiro dia, nós convidamos todas e todos a ter esse respeito por tudo que é vivo. Sempre lembrando que é justamente o respeito que vai trazer harmonia entre os povos. Porque tudo que nós podemos observar que tem acontecido hoje, só tem faltado respeito. Então, respeitar a forma do outro ser, respeitar a forma do outro se vestir, respeitar a forma do outro pensar e respeitar aquilo que todos nós temos e deveríamos ter, a liberdade. Quero agradecer imensamente ao Pajé Ingorá por essa entrevista e falar que a gente reforça aqui o que ele disse, né? Diz respeito a quem? A mim, a você. Então vamos olhar aí, né, um pouco mais profundamente para essas palavras. E se você quiser fazer uma despedida final. Eu só tenho a agradecer. Até o próximo Conversas Frutíferas.